Oi, meninos, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre os contos. Lembra que contos em português, os cuentos, ok? E aí, quando eu falo de contos, eu estou falando sobre histórias, fábulas, ok? Histórias imaginativas. E aqui eu posso também imaginar essas histórias da Disney, sim, de princesas, de rei, de cavaleiro e tudo isso, ok? Bom, e aí, para a gente poder começar a nossa classe, sim, aquele nosso ritual, se entender nessa classe, sim, então os contos fantásticos, sim. E aí nós vimos passado, aí nós vimos a notícia, assim, que trata de relatos verídicos, objetivos. Os contos fantásticos não, ele não tem obrigação de ser verdadeiro. Então aí conta muito aí, tem uma imagem aí trazendo sobre o castelo, sobre a princesa, a sereia, de animais que falam, todas essas coisas bonitas, geralmente muito presente aí na literatura infantil. Sim, acredito que muito de vocês tenham lido quando estavam aí nas escolas, iniciando aprendendo a ler, ou já contou alguma história para algum amiguinho, para um primo, para um sobrinho, para um filho, ok? Bom, então lá, vamos começar a fazer nosso ritual, vamos ler juntos? Então, fala meninos, tudo bem com vocês? O conto fantástico é um gênero literário que se caracteriza por trazer curtas narrativas em que há a presença de elementos inexplicáveis e ou impossíveis, que podem ser explorados tanto para o maravilhoso quanto para o horror. Assim, esse gênero consegue abarcar tanto a literatura infantil como os contos de fadas, ok? Fadas em português são as hadas, e contos de terror. A literatura fantástica explora as possibilidades de criação para além da realidade material e do conhecimento lógico. Então lembra lá, as crianças geralmente elas têm uma imaginação muito fértil, elas transformam, por exemplo, materiais, objetos do dia a dia em brinquedos, em foguetes. Então, essa fase da vida, ela é muito imaginativa, então é sempre bom incentivar crianças aí a contar histórias, a desenhar, criar uma coisa, é um momento da vida muito bonito. Sendo assim, essa literatura desobedece às expectativas de representação do real, insere o estranho, o diferente dentro do contexto comum. Esse modo de narrar foi utilizado por diversos autores reconhecidos, sendo inclusive a marca identitária de alguns. Ok? Então, boa aula. Vamos começar a falar dos contos. Então, o que são contos? Primeiro vamos entender aqui, antes de começar a entender a estrutura. Sendo que a estrutura aqui, ela já não é muito como rígida, assim como estrita. Ela é uma estrutura já mais livre, ok? Você já pode explorar aqui muitas falas, muitos contextos, ok? O conto é um gênero textual literário que apresenta uma curta história, geralmente um único acontecimento e elementos básicos de toda a narrativa, como o narrador, o personagem, tempo e espaço, ok? Então, por exemplo, era uma vez Chapeuzinho Vermelho, sim? Eu não sei como que fala Chapeuzinho Vermelho no espanhol, mas é aquela que usa um gorrito rojo, sim? Então aqui, o narrador, então a pessoa contando, é a voz do autor. Os personagens, aqui nós temos Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau e a avó, sim, lá ela da Chapeuzinho Vermelho. O tempo, a gente não sabe muito bem o tempo, mas nós sabemos que é uma história antiga. Sim, o espaço, onde acontece? O espaço é na floresta, ok? Entretanto, esses elementos costumam ser únicos ou de poucas variações, pois o conto precisa ser um texto curto, ok? Não apenas curto, meninos, também tem que ter uma linguagem simples. Vamos imaginar uma criança lendo, então tem que ter palavras fáceis de ler, frases curtas, ok? Então tem que ser de fácil entendimento, porque lembrando lá, quando a gente é criança, a gente não tem um vocabulário extenso, a gente tem um vocabulário pequeno. Então é preciso aí utilizar uma linguagem mais objetiva, mais clara, mais de fácil compreensão. Tradicionalmente, o conto se caracteriza por uma história que se inicia em determinado cenário e, no decorrer do enredo, sim, da história, passa por algum tipo de tensão, conflito ou transformação.
Então, por exemplo, se a gente pensar em Chapeuzinho Vermelho, aí o momento de maior tensão é quando a Chapeuzinho encontra o lobo. Que ela pergunta: ah, esses olhos tão grandes. Ah, essa boca tão grande. Ok? E aí fica um momento de tensão, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Chapeuzinho, se o lobo mal vai comer a Chapeuzinho ou não. Então, sempre tem esse momento de tensão na história. Ok? Uma outra história também que eu lembrei, que é uma história bem, eu acho que bem universal, assim, principalmente aqui no Ocidente, é a história dos três porquinhos, ok? Vamos imaginar novamente, quem são os três, quem são os personagens? Nós temos os três porquinhos, nós temos o lobo mau, ok? E qual que é o momento de... E aí onde se passa? Perdão, o espaço. E onde se passa? Na floresta. Qual o tempo? Não sei, porque não indica. O que eu sei é uma história antiga que os pais contam para as crianças. E qual o momento aí de conflito, de tensão? Quando o lobo mau começa a soprar, sim, soprar, soprar. E começa a derrubar as casas dos porquinhos. Então aí, como quando assim, hoje não já conhecemos a história, mas a criança ela começa a ver e ela já começa a ficar preocupada se o lobo vai comer os três porquinhos ou não. Então, por isso esse momento de tensão, assim, também acontece muito nos filmes também. Sempre vai ter um momento aí no filme de adrenalina, de maior tensão, sim. Geralmente, e aí eu fiz uma disciplina de cinema, de estética visual na universidade, sempre o momento de tensão sempre acontece aí quando está em 70% do filme. Então, assim, mais da metade do filme, e aí vai acontecer um momento de tensão, que aí a gente não sabe o que vai acontecer. Bom, essa estratégia encaminha um texto para um clímax. Aí o clímax é um momento aí de maior repercussão, um momento ápice, em que a história alcança seu máximo de emoção. Sim? Após esse ponto, a narrativa declina para o encerramento. Ok? Então, vamos imaginar aqui um gráfico. Então a história está lá. Passando a história, história. E aí quando chega mais da metade, lá para 70% do filme já visto, aí tem um momento de maior tensão. Aí o gráfico sobe. E depois desce para o fechamento. Se a gente for poder... Agora vamos pensar num filme. Por exemplo, o Titanic. Sim? Em que momento acontece um momento de maior clímax, de maior tensão? É quando o barco aí bate no iceberg. E aí isso acontece que quando está aí quase no final do filme, 70%, porque antes aí acontece a história do mostrando os personagens embarcando no barco, aí tem aí o romance entre Jack e Rose, e aí tudo aí acontecendo. E aí o momento assim que todo mundo fica aí com tensão, é o momento que bate, que aí acontece toda a história de sobrevivência, as pessoas aí congelando, morrendo no mar, de sobrevivência ou não. Então, quando eu falo clímax, é aquele momento assim da história assim que você fica desesperado, querendo saber o que vai acontecer ou não. E aí depois que acontece o clímax, aí a história se encerra, ok? Gosto sempre de imaginar em gráfico porque ajuda muito. Então lá, a história vai passando, quando chega a 70% sobe a meta de extensão e depois desce, ok? Para o fechamento. Bom, então a literatura fantástica, ok? Então aí, como é uma literatura fantástica, nós estamos falando de coisas que são reais ou não, algumas sim, outras não, mas como é uma literatura direcionada para o público infantil, então a maioria das coisas elas vão ser imagináveis, por exemplo, animais que cantam, objetos que falam, por exemplo, a Bela e a Fera, sim? É aquela parte que ela entra na casa e aí ela fala com a xícara, com o candelário, ela fala e aí como e quando isso vai acontecer na vida real? Na vida real? Nunca. Então por quê? Porque é fantástico, algo fantástico. Bom, vamos ler aqui. Então, a literatura fantástica se caracteriza pela presença do elemento inexplicável, do irreal, do estranho ou da fantasia. Esse gênero literário costumeiramente apresenta elementos não humanos, com personalidade, falantes e muitas vezes com paixões semelhantes à das pessoas. Além disso, as leis que determinam o que chamamos de realidade são muitas vezes subvertidas,
apresentando humanos com capacidades diferenciadas e sociedades fora da concretude do cotidiano. Ok? O que quer falar aqui? Então, quer falar aqui que, por exemplo, Marvel. Marvel é um excelente exemplo. Por exemplo, um homem pode voar sem voar? Não. O homem tem poderes? Não. E aí, por exemplo, cidades. Cidades que, sim, como que tem poderes. Não existe. Então, tudo fantasia aí, porque as pessoas gostam. Eu acho assim, é como novelas. Sim, eu sempre falo que a novela ela tem que ser algo inexplicável, real, porque as pessoas sofrem muito durante o dia com problemas na família, problemas no trabalho, problemas econômicos, financeiros, enfim, muitas coisas. E quando a pessoa chega em casa, ela quer descansar, ela quer viajar, ela quer imaginar coisas irreais, ela quer ver um amor impossível. Então, a novela, ela sempre tem que ser algo assim, tipo, fora do normal. Por exemplo, aí, podemos citar Romeu e Julieta, assim, que é um clássico, sim. Então lá, novamente, aí tem história de romance, se conhecendo, problema com as famílias diferentes. E qual é o clímax, prof? O clímax é Julieta e Romeu aí tomando uma coisinha e morrendo, ok? Bom, então a fantasia pode ser explorada de modos diversos, por isso podem ocorrer literaturas infantis, juvenis, adultos, de horror, de fadas com heróis, sem heróis, filosóficas, todas com a presença do fantástico, ok? Bom, só para a gente poder entender um pouco mais, eu tenho um exemplo aqui de conto. Então, abaixo segue um pequeno trecho do conto A Segunda Vida de Machado de Assis. Machado de Assis é um dos autores aí mais reconhecidos do Brasil. O texto na íntegra é de domínio público e pode ser facilmente encontrado na internet. Entretanto, o fragmento já é o suficiente para exemplificar algumas características do conto fantástico. Então, são incombustíveis. Fui subindo, subindo, na distância de 40.000 léguas, ouvi uma deliciosa música, e logo que cheguei a 5.000 léguas, desceu um enxame de almas que me levaram num palanquim feito de éter e plumas. Entrei daí a pouco no novo sol, que é o planeta dos virtuosos da terra. Não sou poeta, monsenhor. Não ouso descrever-lhe as magnificências daquela estância divina. Poeta que fosse, não poderia, usando a linguagem humana, transmitir-lhe a emoção da grandeza, do deslumbramento, da felicidade, os êxtases, as melodias, os arrojos de luz e cores, uma coisa indefinível, incompreensível, só vendo. Lá dentro é que soube que contemplava mais um milheiro de almas. Tal era o motivo das festas extraordinárias que me fizeram e que duraram 2 séculos, ou, pelas nossas contas, 48 horas. Afinal, concluídas as festas, convidaram-me a tornar a terra para cumprir uma vida nova. Era o privilégio de cada alma que contemplava o milheiro. Respondi agradecendo e recusando, mas não havia recusar. Era uma lei eterna. A única liberdade que me deram foi a escolha do veículo. Podia nascer príncipe ou condutor de ônibus. Que fazer? Que faria a vossa reverendíssima no meu lugar. Ok? Só para traduzir aqui, o personagem, sim, aqui é uma metáfora para falar que ele morreu, só que ele teve que voltar. Sim, aí ele descreve aí, tem todo um caráter descritivo aí, contando aí como foi a morte, como que aconteceu. E aí no final, aí deram a possibilidade dele ou ser um príncipe ou um condutor de ônibus. E aí o que você faria se você pudesse voltar? Então, como é possível observar, o fragmento apresenta a fala de uma das personagens do conto. Nesse trecho, ela relata e descreve uma experiência inexplicável, pela lógica do irreal. Entrei daí a pouco no novo sol. Lá dentro é que soube que contemplava mais um milheiro de almas. A experiência de entrar em um novo sol ou visualizar um milheiro de almas não é concreta e materialmente possível, por isso se configuram como elementos fantásticos. Ok? Bom, então nós terminamos a classe de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, assista esse vídeo novamente ou pergunte ao seu professor, ou no fórum de dúvidas ou no encontro sincrônico. Não deixem de fazer as atividades da plataforma, e aí vou dar outro spoiler aqui, que nós vamos ter que escrever um conto também como atividade, e é sempre importante estar praticando, meninos. Então, é uma unidade que nós vamos praticar, vamos ler, vamos falar muito. Então, aproveitem
esse último momento aí com português, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau e fiquem com Deus.